Fala, fiel, mais um vídeo aí no canal, trazendo a vitória do Coringão aí, né? No sufoco contra o Bragantino. Um sufoco que não precisava, né? Do que se apresentou a partida toda. Porém, acabou 1 a 0 Corinthians, estilo Corinthians mesmo, né? Aquela goleada de 1 a 0. É, resultado importantíssimo, cara. Dado que teria o elenco descansado, né? Pra dar uma moral pro grupo e voltar ali a figurar no G4, né? Que tava acabando. Tava saindo do G4 que o Inter estava jogando também ao mesmo tempo e estava vencendo o seu jogo. É importante ali para dar uma distanciada dos outros times que brigam ali por esse grupinho ali, né? Como eu disse no pré-jogo, acho que essa vitória era mais importante para se consolidar no G4, pensar na liderança do Palmeiras. Eu acho que era meio too much pro momento, né? Mas enfim, vamos falar desse jogo que acabou sendo mais difícil do que se desenhou. O Corinthians foi a campo aí com o Cássio no gol. Na lateral direito, Fagner, dupla de zaga, Gil e Balbuena. Na lateral esquerda, Lucas Piton. O meio-campo ali composto com os dois volantes, Fausto e Duqueiroz. Um pouco mais à frente, como meia de ligação ali pela esquerda, né? O Du estava um pouquinho mais pela direita. O Renato estava ali pela esquerda, né? Na ponta esquerda, o Roger Guedes. Na ponta direita, o Gustavo Silva. E no comando do ataque, Alberto, né? Cara, o Corinthians começou mais intenso esse jogo, tá? Ele começou fazendo uma pressão alta, aquela pressão mais estudada do VP, né? Ele já notou que o Corinthians não consegue fazer uma pressão mais volumosa, né? Mais bruta, mas é uma pressão que pelo menos tem a marcação forte ali no primeiro volante dos caras, né? O Corinthians ele fica fixo ali, né? O que fazendo jogadores pouco mais lentos, né? Como o Renato, o próprio Roger Guedes, que eles não precisem correr tanto, né? Quem faz esse papel de dar aquela aquecida no zagueiro é o próprio Alberto ou o próprio Queiroz, né? O próprio Fausto. Às vezes dessas investidas dando aquele calor ali na zaga adversária. Mas enfim, o Corinthians começou bem ali os 15 primeiros minutos, né? É, rodando bem a bola no campo de ataque do Bragantino, conseguindo algumas roubadas de bola. Nada assim muito efetivo, né? Com finalizações pro gol do Cleiton. Mas o Corinthians estava marcando presença no campo de ataque, né, cara? Depois dos 15 minutos, o Bragantino deu uma igualada no jogo, começou a ter mais a posse de bola, né? Deu uma esfriada na partida também, tentou algumas finalizações de fora da área, nada muito perigoso, né? O Cássio encaixou alguns chutes por cima do gol. E aí depois o Corinthians ele voltou até a posse de bola, né? O Corinthians começou a estar mais agressivo, voltou a se instalar no campo do adversário, né? O Fagner conseguiu metidas muito interessantes, começou a rolar umas tabelas muito boas ali com o Fagner, do Queiroz e o Gustavo Silva, né? O Corinthians ficou realmente bem volumoso ali na pressão, né? Quase que na área do Bragantino. Conseguiu uma série de escanteios, né? E, enfim, mas pecou um pouco pela. Assim, o erro no último passe, sabe? A bola conseguia chegar ali na linha de fundo com o Lucas Piton, com o próprio Gustavo Silva pelo lado direito, mas ele sempre no último passe não estava saindo, não estava sendo muito acertado, né? Às vezes o Gustavo Silva caía por cima da bola, o próprio Lucas Piton que não vinha fazendo um grande jogo, né? Errando muitas jogadas, né? Sendo facilmente desarmado, tipo assim, a bola chegava nele e ele perdia a bola, né? E o Corinthians, embora tivesse instalado no campo do Bragantino, não tinha muita velocidade, né? Acho que foi esse o fator preponderante para não ter conseguido ser mais perigoso no primeiro tempo, né? Enfim, é... o Bragantino, cara, ele teve uma chance no contra-ataque logo nessa boa fase do Corinthians no jogo, né? Teve um contra-ataque mortal ali com o Johan. Ele conseguiu. Foi depois de um escanteio mal cobrado do Corinthians, né? Ele conseguiu cruzar o campo todo praticamente. Encontrou o Arthur na ponta, né? Lucas Piton facilmente batido. Tentou dar uma cavada no Cássio, mas acabou errando o gol, né? Essa foi a melhor chance do jogo até então. Logo na sequência, quase, cara, o Corinthians, que fez muito pouco, pelo menos em quantidade, né, e velocidade, quando ele conseguiu girar a bola rápido do lado direito pro lado esquerdo, encontrando o Roger Guedes, que estava um pouco discreto também no primeiro tempo, né? Ele chutou pro gol de perna esquerda mesmo, a bola resvalou no zagueiro do Bragantino, encontrou o Gustavo Silva sozinho do lado direito da grande área, né? E ele empurrou pro gol. Corinthians 1 a 0, né? O Corinthians fez esse gol, deu de novo uma esfriada no jogo, né? Começou aquela guerra campal, o Bragantino começou a forçar mais a bola, né? Com passes mais assim arriscados, né? Na horizontal ali, na horizontal não, na vertical, né? Tentando
encontrar, assim, um passe mais entre linhas, né? Mas os passes não estavam saindo, a bola chegava facilmente no Cássio, né? O Corinthians conseguiu controlar muito bem esse primeiro tempo, né? Cara, o Corinthians, os destaques desse primeiro tempo, eu gostei muito das tabelas com Gustavo Silva, Fagner e Duqueiroz. O único problema é que o Gustavo pegou muitas bolas de costa, né? Ele tem um pouco de dificuldade, ele já é aquele cara pra você tocar a bola na frente pra ele correr, né? Com a bola dominada, que ele dá a velocidade assim. Acabou matando um pouco as jogadas dele. Fora que ele não tava muito bem nas tomadas de decisão, assim, num geral, tirando o gol, que fez o gol. Gol preponderante pra vitória do Corinthians, né? Outro cara que tava vindo mal, mas hoje jogou muita bola, foi o Fagner, cara. É, ele conseguiu dar umas metidas de bola. Ele tem um papel muito diferente do Rafael Ramos, por exemplo, né? O Rafael já é aquele cara que toca e passa. O Fagner ele tem um atributo que não tem muito nos laterais do futebol brasileiro, né? Ele tem um passe longo muito bom, né? Ele tem uma capacidade de armação por dentro diferenciada, né? E foi bom pra ver que o Fagner tá se recuperando. Foi uma lesão chata no tornozelo. Além de não estar tendo, não tava jogando bola muito bem, né? O pessoal falou que ele tava de birrinha, querendo derrubar o treinador. Acho muito difícil que isso aconteça, tá? Mas que ele não tava vindo bem, ele não tava, né? Eu acho que pode ser a questão da lesão mesmo, ritmo de jogo. Mas hoje ele já jogou um futebol em muito alto nível, né? Desarmando muito bem também. E fazendo muito daquele momento que ele teve contra o Fluminense, né? Onde ele encontra aquele passe pro Guedes, uma excelente assistência, né? Hoje ele esteve mais nesse nível, por mais tempo, né? O que é importantíssimo pro Corinthians, né, cara? Enfim, eu não gostei muito da partida do Lucas Piton também, como eu disse, estava caindo muito sobre a bola. Teve um momento do jogo lá no finalzinho do primeiro tempo, né? Ele. Ele. Ele sofreu uma paulistinha, parece no joelho ali, na perna, né? E acabou ficando lesionado, né? Até o final do primeiro tempo, né? Eu achei engraçado os comentaristas falando ali, né? Que, se eu fosse o Bragantino, eu aproveitaria esse momento de fragilidade em cima do Lucas Piton, né? Só que assim, você vê no jogo, a lesão dele ali, ele tava meio que machucado no final do primeiro tempo, não afetou muito a qualidade dele, ficou meio nivelado, já tava ruim antes, né? Não é como se ele machucado ia piorar muita coisa no quesito defensivo, né? Claro que tô pegando no pé do Lucas Piton, mas eu achei que ele não fez um bom primeiro tempo ali, no geral, né, cara? Independente da lesão ou não, né? Enfim, o Yuri Alberto também, cara, eu achei que ele foi pouco acionado nesse primeiro tempo, mas ele não tava legal ali nas recepções de bola, né? Uma coisa que ele se destacou muito contra o Fluminense, que ele conseguia acelerar todas as jogadas. Nesse primeiro tempo, eu não achei o Yuri Alberto muito efetivo nesse tipo de participação e até um pouco afobado, né? Mas eu diria assim que o cérebro desse primeiro tempo ali ficou voltado ali com Duqueiroz, Fausto e Fagner, né? Eu gostei muito deles, essa participação deles no jogo foi vital para a vitória do Corinthians em um todo, né? O Duqueiroz teve mais uma oportunidade, cara, no final do primeiro tempo, uma bola enfiada nele, acho que foi o próprio, ou foi o Fagner ou foi o Gustavo Silva. E é inacreditável, né, a capacidade negativa do Duqueiroz de chutar para fora, né, ou pegar mal na bola para finalizar. O Duqueiroz que eu considero ele um jogador em evolução, e eu acho que ele tem todos os atributos ali no nível alto já, sabe? Nenhum é super incrível, mas ele tem boa velocidade, tem bom passe até, bom condicionamento físico. Mas assim, a capacidade de finalização dele é muito baixa, né? Dificilmente você vê ele acertando o gol, pra você ter uma ideia, né? Ele até acertou uma bola na trave no segundo tempo, que eu vou comentar daqui a pouquinho, né? Quando a gente chegar na análise do segundo tempo. Mas foi um lance muito assim atípico do que usualmente ele faz no geral, né? Você pode ver que o Duqueiroz sempre chuta pro gol durante as partidas, assim, num geral nas partidas, né? Mas ele sempre chuta por cima do gol ou torto, né? Ele não consegue calibrar o chute, tem essa deficiência. O menino Duqueiroz, nosso volante aí, né, cara? Enfim, já pro segundo tempo, cara, o Corinthians voltou com uma alteração. O Lucas Piton tava lesionado, como eu falei aí, né? Sofreu uma paulistinha no primeiro tempo. Voltou o Fábio Santos no lugar dele, né? Não alterou muito o preço da gasolina na entrada do Fábio, né? Continuou mais uma postura mais defensiva, como o Corinthians veio, né? Com essa postura mais retraída. É importante ter o Fábio ali, mas assim, fez o básico ali, enfim, conteve bem os ataques do Bragantino, mas só, né? O Bragantino começou a ter mais a posse de bola, mas assim, aquela posse de bola que não dá em nada, né? Sabe? A bola ficou com o Léo Ortiz, com o Natan, que são os zagueiros dos caras, né? O Corinthians cortava as bolas com muita tranquilidade, né, cara?
É, E nessa proposta de jogo, o Corinthians teve a chance sim de matar o jogo, conseguiu 2-0, porém não foi eficaz. O Corinthians teve uma metida de bola do Fagner no Gustavo Silva nas costas da zaga, onde ele tentou o cruzamento no Yuri Alberto e não deu certo. E também teve um ótimo contra-ataque, né? Parecido com um contra-ataque que o Corinthians fez o gol contra o Goianiense, aquele gol lá que o Roger Guedes domina, né? E ele consegue enfiar pro Yuri Alberto fazer o gol, né? Dessa vez ele conseguiu encontrar o Duqueiroz, né? O Duqueiroz passou de elemento de surpresa ali pela direita e finalizou na trave, né? Acredito que essa deve ter sido a melhor finalização do Duqueiroz com a camisa do Corinthians, né? Teve aquele gol contra o Boca na Bomboneira, mas ele chutou todo feio, né, cara? Assim, foi mais um gol cagado do que outra coisa, né? Mas assim, por jogada dele mesmo, assim, de invadir, chutar pro gol, você pode ver que geralmente o Duqueiroz tem muita dificuldade de finalizar, né? Mas fez uma ótima partida, o Du, né? O Du que tomou um cartão amarelo durante a partida, ele está fora, né? Está suspenso da partida do próximo domingo contra o Internacional na Neoquímica Arena, né? Eu acho que é um desfalque importantíssimo do Corinthians para esse jogo, né? Que faz a dupla titular de volantes atualmente com o Fausto, né, cara? Enfim, o Corinthians também teve uma metida de bola no Yuri Alberto, que ele correu, mas finalizou muito mal nas mãos do Cleiton, né, de perna esquerda. Essa foi a terceira oportunidade do Corinthians. Eu acho que com essas três, a forma como estava clara essas chances, eu acho que o Corinthians poderia ter matado o jogo aí. Um 2-0 ia ficar de bom tamanho, dado que o Bragantino não estava indo tão bem na criação de jogadas, né, cara? Enfim. Depois o Corinthians fez duas substituições. O VP substituiu o Roger Guedes e o Renato Augusto, que assim, não estavam indo muito bem, tá? Eles não fizeram uma péssima partida, tá? Nem uma partida. Fizeram uma partida ok. É, e eles estavam visivelmente, acho que, cansados nesse segundo tempo, né? Não estavam produzindo mais tanto. E aí ele acabou colocando o Vital no lugar do Roger e acabou colocando o Ramiro no lugar do Renato Augusto, né? Assim, por mais que tenha dado certo contra o Fluminense a entrada desses dois, e você cresce um pouco de vitalidade no meio-campo, talvez, eu acho que você perde em técnica, sabe? Acho que você perde dois jogadores nota nível A, assim, e bota uns caras tipo nível C, nível D, tá ligado? Mas enfim, você ganha ali em volúpia, né? Até depois da entrada deles, o Ramiro teve uma finalização num bate-rebate ali da zaga do Bragantino, onde obrigou o Cleiton a fazer uma boa defesa, né? E depois teve outras jogadas também pela esquerda, né? Onde depois acabou encontrando o Fausto, né? Tipo, ali meio que se infiltrando, chutou por cima do gol. Até ali o Corinthians estava muito bem com a partida extremamente controlada. Cara, isso aí acho que foi tipo pelo menos uns 30 minutos do segundo tempo, né, cara? Enfim, depois ali, quando entrou esses caras, o Corinthians começou a sofrer mais, meu. Aí o Bragantino começou a alçar bolas na área, o Cássio já começou a participar mais do jogo, né, com defesas pontuais ali. Depois o VP ainda trocou o Gustavo Silva pelo Cantígio, aí ele jogou o Ramiro lá pela direita, né, acabou fazendo aquela posição que o Ramiro faz, né, aquele bico ali pela ponta direita. Depois ele colocou o Bruno Mendes no lugar do Duqueiroz. Aí ele fez um 5-4-1, né? Colocou cinco defensores ali com o Fagner e o Fábio nas pontas. Mendes, Gilba Bueno na zaga, né? Deixou o Cantígio e o Fausto como a dupla de volantes na frente da zaga. O Ramiro pela direita, Vital pela esquerda. E lá na frente o Alberto, né, cara? E assim, o Corinthians foi bombardeado, né? Pelo Bragantino. Muito parecido com o que aconteceu no turno do Brasileirão, né? Onde o Corinthians também faz o gol com o Renato. O VP opta pela linha de 5 lá atrás e se segura até o final, né? Só que dessa vez eu achei que o Corinthians foi muito mais alvejado e sofreu um perigo real de tomar um empate. O Arthur, num cruzamento na área onde a bola sobra pra ele, ele finaliza com muito perigo por cima do gol do Cássio. E já no finalzinho, o cara do Bragantino cabeceia e o Cássio faz uma defesa sensacional, estilo aquela que ele fez contra o Cano no Maracanã na quarta-feira, né? E depois no rebote o Gil corta, né? Mas assim, aquela defesa do Cássio foi uma defesa providencial que garantiu, né, essa vitória do Corinthians, né? Daquele jeito, né? O Corinthians nunca tem um final de partida tranquilo, né? Seja contra qual time for, né? Mas assim, pareceu um pouco aquele final de jogo contra o Botafogo. É que o Botafogo ofereceu menos perigo, né, do que o Bragantino. O Bragantino teve chance real de empatar. Se você for contabilizar que aquele lance do Botafogo também teve, o Cássio fez uma grande defesa, né? Achei que foi parecido, né? O Bragantino um pouco mais difícil. Mas enfim, o Corinthians teve chance de matar o jogo e não foi feliz, né, na sua chance. Acabou esse 1-0 aí,
1x0 é sempre um placar perigoso. O Corinthians acabou sofrendo mais do que era o previsto, né? Mas vitória importantíssima, 1x0 ali, muito bom. Só alguns destaques que eu queria falar, né? O Gustavo ele foi muito mal aproveitado nesse segundo tempo. O Corinthians acionou poucas bolas nele. Eu acho que o VP poderia ter entrado com um cara ali no lugar do Gustavo, porque o Gustavo também sente o segundo tempo quando ele começa, né? O Gustavo, que é bastante tenso, poderia ter entrado com o Adson. Acho que poderia ajudar um pouco ali naquele lado direito, né? É, o Balbuena também, se vocês forem reparar, o Balbuena tem jogado muito de zagueiro pelo lado esquerdo, né? Eu acho impressionante a capacidade dele de tocar as bolas com a perna esquerda, cara. Ele tem ali uma obrigação, dá pra você ver, né? Meio que um to-do ali, né? Pra ele tocar sempre as bolas de primeira. E quando você joga pela esquerda, a maior parte do tempo a bola vai cair no seu pé canhoto, né? E ele é destro. Acho bem interessante isso, essa funcionalidade do Balbuena. E outro cara que eu achei um destaque, cara, é a capacidade do Fausto de acelerar o jogo, cara. O Fausto fez uma excelente partida, tanto na questão de defender bem, mas também como passes de primeiro. O Fausto é fundamental nesse meio campo mais dinâmico do Corinthians. Ele é outro também que sempre que possível toca a bola de primeira. Gosto bastante disso. E por isso que eu acho que o VP trouxe ele pro Corinthians, né? Nessa ideia de jogo que o VP gosta, de virar o jogo muito rápido. Caras que tocam de primeira são fundamentais para que isso aconteça, né? Enfim, vitória importantíssima. O Corinthians sofreu mais do que eu imaginado ali nesse final de jogo. Poderia ter sido uma vitória mais tranquila, poderia sim. Mas o mais importante são os 3 pontos. Agora o Corinthians tem um bom tempo aí até o jogo contra o Inter para poder jogar descansado. O Inter que tem a mesma pontuação do Corinthians, né? Também tem 42 pontos. O Inter vem numa boa fase. O Inter que caiu fora de tudo muito cedo, né? Caiu fora já da Sul-Americana, caiu já fora da Copa do Brasil. Tem sempre muito tempo de trabalho, né? Eles têm um elenco razoavelmente forte, né? Eu acho que é um elenco que briga forte por essas vagas na Copa Libertadores, né? Então vai ser um jogo difícil, duríssimo, em Itaquera semana que vem. Vamos ver como o Corinthians chega até lá, né? É isso aí, pessoal. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se for possível. Amanhã, muito provavelmente, deve ter live no Loucos do Bando. Aconselho vocês a não perder, ok? É isso aí. Dito isso, vai Corinthians!